Salve nossa banda, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre artes liberais. Eu tô virado no Clint Eastwood. Querem ver? E por que isso? Porque é época de demanda, né? Porque é época de muitas coisas acontecendo. Então, hoje vamos falar sobre o que realmente um médium, eu diria até um cidadão de qualquer lugar do mundo, deveria aprender. Então, os dois pilares para os gregos, né, visto pelo pessoal da Idade Média, foi o quê? Ginástica e arte. Por que ginástica e arte? Abrimos ali, vemos ali o gráfico ao lado, vemos ali ginástica e arte. Por quê? Porque as crianças, a primeira coisa que elas fazem é se movimentar, andar, né, se locomover e arte. Arte, balbuciar, falar. As crianças não sabem falar ainda, então elas vão emitir sons. A criança que é mais emotiva, ela vai para as artes. A criança que é mais expressiva vai para as artes. A criança que se movimenta mais ao decorrer do período, ela ia para a ginástica. Mas isso aí é uma teoria só, tá? Mas quando a gente entra no trivium, daí que vem a palavra trivial, básico, tá? O ensino médio e o ensino básico, na verdade, o ensino médio não, o ensino básico, que tem prefeito, presidentes, né, que não tem nem isso aí, né? Mas mesmo assim são eleitos. A gente tem o trivium ali. O trivium era gramática, lógica e retórica. O que é gramática? Considerando que nem todo mundo na Idade Média tinha a possibilidade de aprender a escrever em latim, né, ou tinha acesso a livros em latim, né, a gramática nada mais é do que o posicionamento das palavras. Hoje nós vamos colocar aqui, ali, nós vamos falar mãe, eu não quero ir. E aí a mãe diz, para onde? Eu não quero ir. Aí falta uma lógica, ou seja, a gramática ela necessita da lógica, né? Eu não quero ir para o exército. Vamos supor que uma criança de 10 anos já ia para o exército já na Roma antiga, né? Então, não quero ir para o exército, não quero ir comer, né? É a lógica. Qual é a lógica? Qual é o direcionamento? Por que você está falando isso aí? Então, o estudo gramatical ele serve para você aprender a direcionar, a colocar as palavras, a construir frases e direcioná-las, né? Como se fosse um tiro. E aí, a lógica das palavras. Com isso se constrói retórica. Olha o trivium ali. Trivium de três caminhos, né? É o trivial, o básico, a retórica. Você aprender a falar. Por exemplo, o nosso presidente, ele tem uma boa retórica. Ele tem uma boa retórica. Gramaticalmente, ele não é bom, né? Ele peca muito na gramática. E eu não estou nem falando da escrita, por isso que eu falo que gramática não é apenas escrita. Gramática é o posicionamento das palavras, tá? E a lógica dele é duvidosa. Lógica duvidosa. Mas ele tem uma boa retórica. A retórica é a arte de falar. É a arte de unir a gramática, unir as palavras em si, os sentidos, né? O que cada palavra representa, como os números, e depois dar uma lógica, um direcionamento como uma flecha, né? Essa é a arte da retórica. Então, depois se divide assim, arte serviço, né? A gente tem arte serviço de um lado, que é arquitetura, engenharia, e depois a gente tem artes belas, que a gente chama de belas artes. E aí vem para o quadrivium. O quadrivium significa o quê? O quadrivium, nós temos a música, que fala de números, tá? Ó, pegamos assim, ó, para entendermos bem, tá? Aritmética fala do número absoluto. Número absoluto. 1, 2, 3, 4, 5, 1 mais 2, menos, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão. É o básico, né? Aritmética. Fala dos números absolutos, de forma absoluta. Por que o médium tem que saber isso aí? O médico tem que saber isso aí para poder calcular o valor que ele vai cobrar uma consulta, por exemplo. Da mesma forma que o médico ele tem que saber a gramática, né? Lá no início, lá no trivium, saber a gramática para poder se locomover diante dos argumentos que ele tem, né? E também ele tem que ter uma lógica, né? Quando ele vai fazer uma consulta de tarô, ele abre ali a consulta de tarô e ele tá falando, ó, não sei o que, o teu marido tá traindo. Ele não vai, às vezes ele não tem que falar dessa forma que o teu marido tá te traindo. Às vezes ele pode omitir isso aí e juntar, né, para uma lógica principal. Você tem que fazer um trabalho, tem que fazer um ebó. E aí vai a arte da retórica. Então a aritmética, ela vai estar junto com isso, já no quadrivium.
tá? O quadrivium ele vai ditar isso aí, porque ele tem que ver os números dos búzios, tá? Olha só, não tem Ifá. Quem joga Ifá, né? 16 búzios, tem que saber a aritmética. A aritmética tá ali. Então, a aritmética já é os números em si. Aí depois vem a simbologia, né? Porque a gramática já trabalha nisso aí, né? A gramática, ela já tem esse ensinamento, mas a gente vai conseguir depois, tá? Juntamente da geometria. O que é geometria? A geometria são os números, presta atenção. A geometria são os números no espaço. Os números no espaço. Vamos supor, nós temos um terreiro, nós vamos trabalhar, nós temos um terreiro, nós temos uma loja, nós temos, né, um espaço aqui, um espaço ali, e a gente tem que disponibilizar um alguidar aqui, um alguidar ali. Então, a geometria, ela não apenas vai trabalhar no espaço de um terreiro, para a construção de um terreiro, de uma loja, né, de uma flora, mas ela vai trabalhar também na disponibilidade que as pessoas terão para ir ao terreiro. A geometria, ela vai trabalhar no posicionamento das velas. Você não vai colocar uma vela aqui, outra ali, aleatoriamente. Não, tem uma geometria. Já ouviram falar da geometria sagrada, né? Ou é um quadrado, um losango, um pentagrama. Isso é geometria, pessoal. Isso é geometria. A pessoa tem que saber o que é geometria. Geometria é o número no espaço, dentro do espaço. E a música, o que é? Né? O canto, atabaque, o que é? É o número no tempo. É o número no tempo. Se tem espaço, tem tempo. Tempo e espaço. Olha só a física. Olha a física surgindo aí. Tempo, música é tempo. É um número dentro do tempo. O compasso tem uma divisão, tem um cálculo. Né? Quem lê partitura sabe o que eu estou falando. Tem uma numeração, tem uma sequência. Você não pode atropelar ali. Você não pode ultrapassar o compasso. O compasso é esse, é esse. É assim que funciona. Então, a música, ela trabalha isso na pessoa. Então, por último, nós temos a astronomia, que é o número no espaço e no tempo. Olha só que interessante. As pessoas que vão estudar astronomia, aí que entra a grande contradição, né? Que muitos fugiram, que aí que deu grandes brigas, né? Grandes discussões na Idade Média, é que a astronomia era astrologia. Na verdade, a astronomia vem da astrologia. Né? Da mesma coisa da mesma forma que a química, a química, ela vem da alquimia. Então, foi tudo uma progressão. Por quê? Porque a astronomia nada mais é do que o número no espaço e no tempo. Então, os cálculos têm anos-luz, né? Tem um tempo, tem um espaço, ou seja, o tempo dita o espaço e o espaço não existe ao mesmo tempo. E aí vai contando dessa forma a grande questão. Então, para um bom quimbandeiro, um bom médium, ele tem que saber a gramática, tem que conhecer. Né? Temos Exus, por exemplo, que vão incorporar, eles falam linguajar. Os meus Exus, por exemplo, eu já vi vídeos dos meus Exus, né, incorporados em mim, e eles falam de uma forma, gramaticalmente, eles invertem algumas coisas. Mas o sentido, ou seja, a lógica, está sendo passada. Tendo a gramática, tendo a lógica, a questão do Exu, ela se torna retórica. Olha só que bonito. Então pode ser um presidente do Brasil que só tem o primário, ele tendo uma boa gramática, uma lógica, ele trabalhando com a retórica, ele consegue convencer. Só que a retórica pode ser mentirosa, né? Uma falácia. A retórica pode, né, não convencer. Então a retórica, ela é o filtro que vai dizer se realmente aquilo, ela não é um atestado de veracidade na coisa, mas ela pode dizer muito, né, e salvar a gramática e a lógica da pessoa, né, ou também entregar para os outros. Então as pessoas na Idade Média, das crianças principalmente, elas se dividiam assim: arte e serviço, elas iam para um lado, belas artes iam para outro. E aí depois, aí só depois, tá? Segundo as escolas antigas da Grécia ainda, elas iam ou para filosofia, olha só, começava a estudar filosofia, e depois, ou teologia, né? Então era dividido assim. E é justamente os três caminhos, né, que nós temos. Nós temos o caminho filosófico, o caminho devocional e o caminho iniciático no meio. Tá? Então a pessoa, quando ela vai, o médium, quando ele vai viver a vida mediúnica dele,
ele tem que saber gramaticalmente interpretar um texto, ele tem que saber interpretar o texto. Gramática, ela é isso aí. Gramática é a interpretação de texto. Lógica é entender o sentido que aquele texto está passando. E depois, a prova final é se a retórica daquele que está escrevendo o texto te convence ou não. É assim que funciona a política. Por exemplo, a política está aí. E aí depois sim você passa para o quadrivium. Quadrivium, sim, ele vai te dar uma base um pouco maior, você vai refinar o trivial, né? O trivium que está abaixo. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, espero que sirvam, né, as 7 artes liberais para vocês, que são artes da liberdade, né? Estudem, né? Se aprofundem, né, em cada uma, para pelo menos terem, né, uma noção e assim se tornarem, né, médios um pouco mais refinados. Aqueles que quiserem também. Se não quiserem, tudo bem. Até mais. Salva nossa banda, salva a lenda lira.